Fala galera, bem-vindos de volta. Vamos continuar o nosso estudo aqui de cinemática, perfeito? Onde a gente tinha parado antes da nossa pausa? A gente tinha parado na relação entre V0, T e ΔS, perfeito? Então, ΔS é V mais V0 dividido por 2 vezes T. Por quê? Por causa da área do gráfico, perfeito? A gente já vai ver isso com calma, vamos retomar quando a gente vê gráfico por gráfico, vocês vão ver o trapézio de novo, perfeito? Então essa relação vem do gráfico da área do gráfico V por T, do cálculo da área do gráfico V por T. Função horária da posição, S igual a S0 mais V0T mais meio de AT quadrado. Então, esse é o nosso sorvetão, beleza? Então, no movimento retilíneo uniforme a gente tinha o sorvete. Agora a gente tem essa equação que é um pouquinho maior, tem a aceleração, a gente chama ela de sorvetão, beleza? Então o que isso quer dizer? O que essa equação quer dizer? De um lado a gente tem o S, a posição. Essa posição varia no tempo, perfeito? S0, V0 e A são constantes. Então S0 é a posição no tempo igual a zero, perfeito? Posição inicial. V0, velocidade inicial. E a aceleração é a nossa aceleração constante, ok? Então, a aceleração no início é igual no fim, nesse tipo de movimento. A aceleração não muda, ok? Então, o que varia aqui pra gente? Do lado esquerdo da equação, varia a posição. E do lado direito, varia o tempo. Então, para cada tempo, a gente vai ter uma posição diferente, perfeito? Se vocês olharem com um pouco mais de calma, um pouco mais de atenção, vocês vão reparar que essa função ela é muito familiar para vocês. Isso aí tem carinha de função quadrática, né? Função do segundo grau. E é isso mesmo, é uma função do segundo grau. Isso quer dizer que no movimento uniformemente variado, o gráfico da posição pelo tempo, porque vocês podem ver que do lado esquerdo a gente tem a posição e ela depende única e exclusivamente do tempo nesse caso. Porque o resto dos nossos fatores, eles são constantes, beleza? Então o gráfico da posição em função do tempo no movimento uniformemente variado é uma parábola, beleza? Então se você mentaliza, lembra um pouquinho do que você já sabe sobre parábola, que você já vai estar um pouco familiarizado com o gráfico desse movimento. Tranquilo? Então vamos lá. Equação de Torricelli. O que é essa equação de Torricelli? A famosa equação. Muita gente tem medo. Nada mais é que ela é mais uma equação do movimento uniformemente variado que independe do tempo. Então, vocês podem ver aqui no slide anterior que a gente tem, por exemplo, a gente tem velocidade, equação da velocidade ou equação da posição, e ambas dependem do tempo, certo? Mas em alguns exercícios, eles não dão tempo pra gente. E aí você pensa, não dá pra resolver o exercício então sem tempo, porque todas as nossas funções dependem do tempo. Então, nesses casos você precisa lembrar do Torricelli, porque o Torricelli ele independe do tempo. Beleza? Então o que o Torricelli diz pra gente? O Torricelli diz que o quadrado da velocidade ele vai ser o quadrado da velocidade inicial mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do tempo. Perfeito? Parece uma equação meio feinha, mas ela ajuda em alguns problemas, ok? Ela não tem nada demais. Vocês lembrem dela, deixem ela guardada com carinho no coração, porque vocês vão precisar dela em exercícios cujo tempo não é fornecido pra gente, beleza? Ela não é tão usada assim, mas cai. Certo, vamos analisar agora, com calma, para vocês entenderem direito, os gráficos dos nossos movimentos. Então o que a gente tem aqui? A gente tem dois gráficos. O gráfico da esquerda, vocês podem ver que, o que está com a reta em laranja, né? Vocês podem ver que a aceleração, ela está acima do eixo X, que no caso é o eixo do T, né? O eixo do tempo. Está acima do zero. Então, é uma aceleração positiva. Perfeito? Constante.
Então, em um gráfico, se você vê que a aceleração é constante, gráfico da aceleração pelo tempo, óbvio, já mata na hora. Movimento uniformemente variado, aceleração constante no tempo, beleza? Mesma coisa para o gráfico da direita, a aceleração continua constante, só que é outra situação agora, a aceleração é negativa, então vocês podem ver que ela está abaixo do eixo T, então ela é um número menor que zero, e continua sendo constante. Então, da mesma forma, se você estiver fazendo um exercício, encontrar um gráfico com aceleração negativa, não precisa ter medo. Mas se olha a cara do gráfico, é uma reta paralela ao eixo X, ou seja, paralela ao eixo do tempo, aceleração constante, movimento uniformemente variado. Já matou o tipo de exercício, beleza? Agora, de novo, segundo tipo de gráfico, velocidade por tempo, ok? Vocês podem ver aqui que é uma reta, tanto com aceleração positiva quanto com aceleração negativa. Então, com aceleração positiva, vocês podem ver que é uma reta crescente, perfeito? E com aceleração negativa, é uma reta decrescente, ok? O que a gente pode... Vamos estudar um pouquinho mais esse gráfico, para ver o que a gente pode concluir. Vamos escrever um pouquinho? A gente tem aqui, ó, o nosso gráfico da... Primeiro, antes de tudo, a função horária da velocidade no tempo. Velocidade no tempo. Ok? Ela vai ser V0 mais AT. O que varia nessa brincadeira? Esse cara varia e esse cara varia, o tempo, certo? Vocês já podem ter visto em algum exercício de matemática ou algo do tipo, uma função assim, ó, uma equação assim, ó, y é igual a b mais ax. E aí vocês podem olhar e falar, nossa, mas isso é muito fácil, isso é uma equação de reta. Então, galera, é a mesma coisa, perfeito? Uma equação é a mesma coisa que a outra, as duas são retas, beleza? Porque o que varia, o que faz o y variar é o x. Você pode até escrever o y como função de x. Y de x ou f de x, b mais ax. Vocês percebem que é a mesma cara? É a mesma cara? Então, é uma equação, pode ser uma equação de reta isso aqui. É uma equação do primeiro grau, beleza? Então, primeiro eu vou desenhar para vocês aqui, ó, um gráfico V por T e um gráfico V por T, e a gente vai ter aqui a nossa velocidade. Perfeito? Aqui nossa velocidade vale 1. Aqui nossa velocidade vale 5. O tempo aqui, obviamente, vale 0. Perfeito? E aqui o nosso tempo vai valer 4 segundos. Perfeito? E aí, o que a gente pode fazer, né? A gente pode calcular a variação da velocidade. Então, quanto que a velocidade variou, dividido pela variação do tempo, que nada mais é que a aceleração, certo? Só que eu acho legal fazer essa conta olhando o gráfico. Então, como que a gente encontra a aceleração média? Ela vai ser ΔV sobre ΔT. Beleza, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Perfeito? Aqui o nosso tempo, obviamente, é 0, ok? E agora a gente vai fazer essa conta, que é a velocidade final, ou seja, a gente vem aqui no gráfico, essa aqui é a velocidade final, 5, menos, qual que é a velocidade inicial? Lembrando que esse é o eixo das velocidades, perfeito? Velocidade inicial é 1. Primeiro ele tem a velocidade 1, vocês podem até observar aqui, ó, quando o tempo for 0, porque o tempo ele vai aumentando, né? Você imagina um cronômetro ligado. O tempo nunca para e o tempo nunca vai para trás. Então, o tempo inicial é 0, a velocidade dele é 1. Se quando o tempo final for 4, a velocidade dele for 5, obviamente a velocidade dele aumentou, certo? Então, essa aqui é a minha velocidade inicial, dividido pela variação do tempo. Então, o tempo final, que é 4,
menos o tempo inicial, que é 0. Perfeito? Ou seja, nesse gráfico aqui, né, que a gente tem, a aceleração média vai ser 5 menos 1, 4, dividido por 4 menos 4, dividido por 4 menos 0, que é 4, que vai ser 1 metro por segundo ao quadrado. Claro, aqui está em metros por segundo, né? Então, 1 metro por segundo ao quadrado vai ser a aceleração média. Perfeito? Então, vocês podem ver que quando o gráfico da velocidade é uma reta, a gente tem um movimento uniformemente variado, porque é uma função de grau 1, perfeito? E a aceleração não é constante, senão a variação da velocidade seria 0, ok? Muito bem, vamos voltar aqui para os gráficos. Se vocês quiserem em casa fazer a mesma coisa que eu fiz com esse gráfico da aceleração negativa, é uma boa. Vocês chutam valores, eu chutei valores aqui na hora, é um gráfico que eu inventei agora de cabeça. Mas vocês fazem um gráfico decrescente, chutam alguns valores e vocês calculam. Vocês vão ver que a aceleração vai dar negativa, perfeito? Fica aí de exercício, eu fiz o positivo, o negativo é igualzinho. Só que vocês vão comprovar que a aceleração vai dar um número negativo, perfeito? Ok. Gráfico da posição em função do tempo. Vamos lá. Os tão temidos gráficos da posição, gráficos de segundo grau. O que eles querem dizer? Vocês lembram da função do tempo? Aqui, ó. Aqui embaixo, a última aqui no slide. S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Isso é uma equação do segundo grau. É uma parábola, perfeito? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aceleração maior que 0. O que isso quer dizer? Vocês lembram que a aceleração, ela multiplica o t ao quadrado. Então, o sinal da aceleração que vai definir se a parábola está sorrindo ou se ela está triste. Se ela tem a boca para cima ou se ela tem a boca para baixo, perfeito? Então, vocês mentalizam aí. Aceleração positiva, aceleração maior que 0, parábola feliz. Parábola boca para cima, com cavidade positiva para cima, perfeito? Então, vocês podem ver aqui no gráfico da posição no eixo Y e o tempo no eixo X, que, obviamente, né, o formato do gráfico é uma parábola, que nem a gente viu. E o que a gente vai ter aqui quando t for igual a 0, vai ser o S0, conforme eu havia dito para vocês, perfeito? Então, o S0 nada mais é que a posição do meu móvel, do meu corpo, quando o tempo for igual a 0. E aí a gente vai ter S0, beleza? Mas agora, atenção especial ao gráfico da direita, com aceleração negativa. A gente vai... Olhem esse gráfico com carinho e guardem ele no seu coração, porque vocês vão ver muito esse gráfico, certo? Por quê? Porque esse é o gráfico característico de balística, de lançamento, qualquer coisa. Você vai jogar uma pedra, você vai atirar uma flecha, você vai atirar uma bala de canhão. A posição de todos esses corpos vai variar, vai ser com essa cara aqui, perfeito? Por quê? Aceleração negativa, a gravidade. A gente sempre adota o sentido positivo para cima, né? E a gravidade sempre aponta para baixo. Então, pra gente, geralmente, a gravidade é um número negativo, tá? Então, gravidade entra como a nossa aceleração negativa e dá uma parábola com a concavidade voltada para baixo, uma parábola triste, né? Então, por exemplo, se eu jogar uma pedra para cima, o gráfico da posição pelo tempo da pedra vai ter essa cara aqui, beleza? Supondo que o S seja a altura da minha pedra, então o S0 é a minha altura, né? Porque a pedra ela não vai sair do chão, ela vai sair da minha mão, eu tenho uma altura. Vou jogar a pedra para cima, ela vai subir, uma hora ela vai parar e ela vai cair, perfeito? Então, é isso. Eu vou tomar uma aguinha aqui e a gente volta daqui a um pouquinho, beleza? Valeu!